Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Crisóstomo. A humildade começa quando o homem reconhece diante de Deus aquilo que realmente é. Livro de Neemias. Capítulo 9. Apresenta um dos momentos mais profundos de reflexão espiritual do povo. Depois de ouvir a palavra no capítulo anterior, agora vem a resposta do coração. No versículo 1, o povo se reúne em jejum, vestido de pano de saco e com terra sobre si. Aqui encontramos humilhação diante de Deus, reconhecimento sincero da própria condição. Não existe restauração verdadeira sem honestidade espiritual. No versículo 2, o povo separa-se dos estrangeiros, confessa os pecados e as iniquidades de seus pais. Aqui vemos responsabilidade. Eles não ignoram a história. Reconhecem os erros acumulados ao longo das gerações. No versículo 3, passam parte do dia ouvindo a lei e outra parte confessando e adorando. Aqui encontramos equilíbrio. A palavra revela, a confissão responde, a adoração restaura. No versículo 5, os levitas começam uma oração longa, relembrando toda a fidelidade de Deus. Então, o capítulo percorre a história do povo. No versículo 6, reconhecem Deus como Criador dos céus, da terra e de tudo o que existe. Aqui vemos reverência. Antes de olhar para os erros humanos, reconhecem a grandeza de Deus. No versículo 7, lembram que Deus escolheu Abraão. Aqui encontramos propósito. Chamado. No versículo 8, reconhecem que Deus cumpriu suas promessas. Aqui vemos fidelidade divina. No versículo 9, recordam a aflição no Egito. No versículo 10, os sinais realizados contra Faraó. No versículo 11, a abertura do mar. Aqui encontramos memória espiritual. Eles entendem que não chegaram até ali sozinhos. No versículo 12, Deus os guiou por coluna de nuvem e fogo. No versículo 13, deu leis justas e mandamentos verdadeiros. Aqui vemos direção. No versículo 15, Deus enviou pão do céu e água da rocha. Aqui encontramos provisão. Mas então surge a parte dolorosa. No versículo 16, o povo se torna arrogante e endurece o pescoço. Aqui vemos rebeldia. Mesmo cercados pela fidelidade de Deus, escolheram desobedecer. No versículo 17, recusaram obedecer e desejaram voltar ao Egito. Aqui encontramos ingratidão e resistência. Mas o texto afirma algo poderoso. Porém, tu és Deus perdoador, clemente e misericordioso. Aqui está o centro do capítulo. A fidelidade de Deus permanece mesmo diante das falhas humanas. No versículo 18, mesmo após o bezerro de ouro, Deus não os abandonou. No versículo 19, continuou guiando o povo. No versículo 21, sustentou-os durante 40 anos no deserto. Aqui vemos paciência divina. No versículo 26, porém, novamente o povo se rebela. E o capítulo continua alternando entre fidelidade de Deus e desobediência humana. No versículo 31, vemos outra declaração poderosa. Pela tua grande misericórdia, não os destruíste completamente. Aqui encontramos graça. No versículo 33, reconhecem que Deus foi justo em tudo. E no versículo 38, fazem uma firme aliança diante do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 9, nos ensina que maturidade espiritual exige memória, humildade e reconhecimento sincero diante de Deus. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre arrependimento. Fala sobre saúde interior ao reconhecer a verdade. Fala sobre honestidade diante da própria história. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir mudar. Fala sobre resistir ao orgulho espiritual. Fala sobre interpretar a história como aprendizado. E fala sobre Deus acima de tudo, pois sua fidelidade permanece mesmo quando o homem falha repetidamente. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem reconhecer seus caminhos e retornar a Ele. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Quem aprende com os próprios erros evita repetir destruições antigas. Livro de Neemias, capítulo 9, nos deixa verdades firmes. A memória espiritual produz maturidade. Arrependimento abre caminho para a restauração. A fidelidade de Deus permanece constante e o futuro é moldado por quem decide aprender com a própria história. Oremos juntos. Senhor,
Nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes repetimos erros, mesmo depois de experimentar Tua fidelidade. Obrigado porque Tua misericórdia continua nos sustentando. Fortalece minha fé para que eu aprenda com minha caminhada. Dá-me responsabilidade espiritual para reconhecer meus erros com sinceridade. Cuida da minha saúde interior, para que meu coração não se endureça. Livra-me das tentações do orgulho e da rebeldia. Dá-me honestidade para olhar minha história com verdade. Ensina-me a interpretar minhas experiências como aprendizado espiritual. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha permanecer firme em Ti. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do orgulho, acima da resistência, acima da autossuficiência, acima da desobediência. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de humildade e transformação. Que eu nunca esqueça da Tua fidelidade em minha história. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.